Saudações, gente bonita. Em Goiás, 15 horas e 50 minutos. São 28 graus. Hoje eu quero aproveitar e falar um pouco sobre a África. Em especial a África Central. A África Central é formada por Guiné Equatorial, República Popular do Congo, República do Congo, República Democrática do Congo, Camarões, Uganda, Ruanda e Burundi. Esses são os países que formam a África Central. Fica na faixa equatorial. É estranho a gente se dar conta disso, mas poucos países do mundo são atravessados pelo Equador. Poucos países. Quem é atravessado pelo Equador? O Brasil, né? O Brasil é atravessado pelo Equador. O Peru, o próprio Equador, claro. A Indonésia, salvo engano, Kiribati. República Democrática do Congo, a República do Congo, Uganda e Tanzânia. Se você compara com a quantidade de países que são cortados pelos dois trópicos, o número de países cortados pelo Equador é muito pequeno. E aí a gente pode começar explicando por que essa é uma informação relevante, ser cortado pelo Equador. A África Central está basicamente na mesma latitude do que a Amazônia, certo? Basicamente a mesma latitude que a Amazônia. Está de par da Amazônia. Então é um clima quente o ano inteiro, chuvoso. Só que tem uma diferença básica. A Amazônia tem no máximo que uns 40 milhões de habitantes hoje, né? E não sei se tem isso. Uns 25 milhões na Amazônia brasileira. Muito pouca gente na Amazônia peruana. Amazônia equatoriana, alguma coisa. Amazônia boliviana também pouca coisa. Amazônia venezuelana, acho que não tem 40 milhões de habitantes não. Certo? Só a República Democrática do Congo tem quase 110 milhões de habitantes. Perfeito? Uganda também tem muita gente. Então a África Central deve ter uns 200 milhões de habitantes. Então a África Central é menor do que a Amazônia, mas é pelo menos 5 vezes mais populosa, provavelmente mais. Por que essa diferença? Pela qualidade do solo. A África Central é uma região com um número razoável de vulcões. Você tem vulcões em São Tomé e Príncipe, você tem vulcões em Camarões, você tem vulcões na República Democrática do Congo, você tem vulcões naquela região dos Grandes Lagos Africanos, né? Ruanda, Burundi e Uganda. Então, por ser vulcânico, tem uma região de muito vulcão, é uma região de explosões vulcânicas e, portanto, de solo vulcânico, que é sempre muito mais fértil do que solos tropicais lixiviados. A Indonésia, que é outro país de clima equatorial, ilustra isso muito bem, porque lá você tem as duas coisas. Na maior parte do arquipélago indonésio, o solo é extremamente fértil, você tem uma floresta muito estável. A floresta amazônica, ela tem o quê? Uns 15 mil anos no máximo. Floresta amazônica do Holoceno. Até o Pleistoceno, ou seja, até uns 12 mil anos atrás, não existia Amazônia. Você tinha faixas de savana com manchas de floresta aqui e ali. Então a Amazônia é muito recente, mas muito recente mesmo. Já a floresta da Indonésia é a mais antiga floresta tropical desse planeta, tem uns 40 milhões de anos. A floresta da África Central não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ela não é tão jovem quanto a Amazônia, que é um bebê, né? Nem de longe tão antiga quanto a floresta da Indonésia. Ela tem cerca de 10 milhões de anos,
certo? Ela tem cerca de 10 milhões de anos. É uma floresta antiga, num certo sentido, mas nem de longe tão antigo quanto a da Indonésia. Mas também é umas 1000 vezes quase mais velho do que a Amazônia. A posição da África não mudou tanto assim nos últimos milhões de anos. E a da Amazônia, o que aconteceu? A Cordilheira dos Andes, ela está subindo desde a Antártica há 140 milhões de anos. Cordilheira dos Andes, ela, na verdade, ela começa na Antártica. Tem 140 milhões de anos. Na Venezuela, a Cordilheira dos Andes é em 2, 3 milhões de anos. Então, à medida que a Cordilheira dos Andes foi formando, olha só para vocês terem uma ideia. Que a Cordilheira dos Andes foi formando, no passado, quando a África e a América do Sul eram um continente só, o Amazonas desaguava no Pacífico. Os dois continentes se separaram e tal, coisas foram acontecendo. Enfim, o que importa é que especificamente a floresta centro-africana é uma região vulcânica com solos muito férteis. Solos muito férteis sustentam uma vegetação mais capaz de dar conta de mamíferos maiores. Pessoas, reparem o seguinte: savana africana e a savana brasileira, o cerrado. Tem muita gente que fala, o cerrado é parecido com a savana africana. Cara, essas pessoas não entendem nada de cerrado e nada de savana. A fitofisionomia, no limite, pode ser parecida, embora eu acho a savana africana mais assemelhada à caatinga do que com a savana brasileira. E tem outra diferença monumental, que é exatamente essa questão da fertilidade do solo. O solo do cerrado é um dos mais pobres desse planeta. E o solo africano, de modo geral, é muito rico. Certo? Isso sustenta, só para vocês terem uma ideia, existem dezenas de espécies de grandes mamíferos na África. Certo? Só de herbívoros você tem uma carrada de espécies de veado, de antílope, né? E você tem gnu, você tem búfalo, tem elefante, tem zebra, sem falar em hipopótamo, rinoceronte, e tem os mamíferos, né? Tem leopardo, tem leão, tem guepardo. Tem uma enorme quantidade, uma fauna muito grande. Você tem manadas de 50, 60 milhões de gnus, né? Você tem zebras, aos milhões de zebras. O que você tem no cerrado? Um viadinho aqui, outro lá, galheiro, campeiro. É difícil ver viado no cerrado. Foi extinto. Mesmo na época anterior à invasão europeia, havia pouca fauna. Certo? Havia pouca fauna. O cavalo até existia nas Américas, mas foi extinto há uns 2.000 anos. Existia elefante nas Américas, mas foi extinto também com a chegada do... Não com a chegada do homem. O ser humano chegou na América do Sul pela Austrália, 27 mil anos atrás. Foi extinto com a chegada dos que vieram pela Ásia. Mas mudança climática e tudo mais, parece que é um cometa na América do Norte, uns 14 mil anos atrás. Então juntou tudo isso, e de 14 mil anos, 12 mil anos, 10 mil anos para cá, a fauna sul-americana perdeu quase todos os seus grandes animais. Grandes preguiças, grandes tatus, cavalos, leões, elefantes, né? A família dos elefantes, tinha todos esses animais aqui. Mas eles foram extintos, invariavelmente. Sobrou pouquíssima coisa, mas pouquíssima coisa mesmo. Então, pra vocês terem uma ideia, o maior mamífero atual da América do Sul é a anta, que eu não vou dizer para vocês, ela é grande de fato, mas não compara com o rinoceronte. A África tem um solo muito mais fértil, é muito mais fértil. Por conta disso, o grande herbívoro do cerrado é o cupim. É o cupim que consegue se alimentar de qualquer coisa sem nutrientes. Então, um solo muito pobre produz um capim muito pobre que só sustenta
herbívoros muito pobres, no nosso caso, o cupim. No deles, não. Gazela, antílope, todo tipo de bicho. Certo? A África Central, ela tem espécies diferentes de elefante. Não tem zebra, mas tem okapi, não tem chimpanzé na margem sul do Congo, na margem esquerda. Mas tem gorila nessa mesma margem, né? Na margem sul tem bonobo. Na margem norte tem chimpanzé. Na margem sul tem gorila. Tem um punhado de espécie de macaco e tal, enfim. O clima, ele sofre as alterações que se espera, em função da altitude, né? Nos montes Rovenzori neva. Neva nos montes Rovenzori, onde ficam as nascentes do Nilo. Neva. Certo? É uma região muito úmida. Então, você tem uma paisagem extraordinária na África Central. E com outra coisa, dos grandes grupos genéticos humanos, não falo dos genes autossômicos, especialmente o cromossomo Y. Se divide a humanidade em 3 grandes grupos, né? A, B e C. A e B só existem na África. C é o sul da África, leste da África e o restante do planeta. Na África Central, praticamente não tem seres humanos do grupo A, que é mais tipo do Golfo da Guiné. Você tem do grupo B, que é basicamente pigmeu, e do grupo C, que é o restante da humanidade. Mas de toda forma é uma região ocupada pela espécie humana, a nossa, né? Porque houve muitas espécies humanas. Pela nossa há pelo menos 150 mil anos. É a região onde se encontram os mais antigos vestígios de arte e música. Certo? Então, é uma região que foi importante para a evolução da nossa espécie. Perfeito? Existe litoral, sabe? São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, a República Democrática do Congo tem um litoral muito pequeno, mas tem, Gabão tem, Camarões tem, a República do Congo também tem, não é muita coisa, mas tem. Mas a grande característica da África Central não é o litoral. Assim como ninguém lembra que a Amazônia tem litoral. Certo? A Amazônia tem litoral, ninguém lembra disso. Porque não é o ecossistema, né, que chama a atenção, não é a fitofisionomia que impacta. Então, assim, a África Central, até por ser uma região vulcânica, é uma região muito rica em recursos naturais. Em especial a República Democrática do Congo, que fica na margem esquerda, na face sul do Rio Congo, que é um dos maiores rios do mundo. Então a República Democrática do Congo ocupa praticamente toda a faixa sul do Rio Congo. Certo? Então, a República Democrática do Congo é limitada ao sul pelos países savânicos, né, tipo Angola, Zâmbia, esse tipo de coisa. Ao norte pelo Rio Congo, a leste por um litoral muito estreito e a oeste pelos grandes lagos africanos e os montes Rovenzori. A República Democrática do Congo fica centrada nessa região, que por ser tectônica, por ter atividade vulcânica há muitos milhões de anos, é muito rica em recursos naturais. E essa tem sido a perdição da República Democrática do Congo, perdição mesmo, da República Democrática do Congo sob o capitalismo. Porque o capitalismo, nós já falamos muito sobre isso. O capitalismo não é um sistema produtivo. O capitalismo, se você deixa ele sozinho, ele quebra muito rapidamente. É o que está acontecendo agora. Sabe? O que é que financiou a Revolução Industrial?
Não foi a poupança, não, o crédito, não. Foi o roubo, o genocídio, a pirataria, a exploração, o colonialismo. Foi a vida dos indianos, essencialmente. Certo? Foi a vida dos indianos. Assim como a primeira fase do capitalismo, que se chama de capitalismo mercantil, foi financiado pela vida dos povos das Américas e da África, o capitalismo industrial foi financiado pela vida dos asiáticos. Principalmente chineses, mas sobretudo indianos. O capitalismo é um sistema de roubo. O capitalismo ele até criou um sistema jurídico para legalizar o roubo. Tudo que é escroto, o capitalismo legaliza. Certo? Então, o azar da África foi o capitalismo. As pessoas adoram, né? Tá cheio desses trolls, os manés, os incels, os ancaps, dessa fauna, né? Ridícula. País capitalista, não sei, vira e mexe eu bloqueio. Porque eu não debato com troll, não debato com imbecil. Eu acho perfeitamente válido a pessoa deixar a opinião dela, a análise dela, super valorizo. Mas se vem com bobagem pra cima de Moá, eu bloqueio mesmo, oculto, não quero nem saber. O capitalismo, o quê? Esse dia apareceu um desses otários. Eu li aquilo e falei, cara, isso é tão burro que esse jeito não tá nem errado. A situação dele não pode ser descrita. Sabe? Então, né? É muito fácil. Você fala, o capitalismo deu certo, não sei aonde. Claro, com dinheiro roubado, com recurso roubado, com riqueza roubada. A República Democrática do Congo é um país capitalista. Afundado na miséria. Aí ninguém lembra nessas horas, né? Que a África quase toda é capitalista. Quase toda. Você tinha a Líbia como exceção, né? E Angola, Etiópia, Moçambique. Mas aí vieram os americanos, os franceses e trouxeram democracia. Então, o continente mais capitalista do planeta é a África. Isso explica muita coisa. Você vê os crentes, né, os evangélicos, não sei o que, a África é um continente amaldiçoado. Eu não sei de que pedaço do papel higiênico usado eles tiram essas bobagens, essa gente asquerosa, repulsiva e repugnante. A África é um continente amaldiçoado pelo capitalismo. Certo? Já foi um dos continentes mais ricos do mundo. E era um continente próspero, desenvolvido até a chegada dos europeus. Veja a República Democrática do Congo. Qual foi a perdição da República Democrática do Congo? A Europa. Foi a Europa. A Bélgica em particular. E essa foi a perdição da República Democrática do Congo. E aí, lembra daquela análise geográfica, rica em recursos naturais? Então, é disso que os belgas e os outros europeus estavam atrás. Eu não vou nem descrever o que Leopoldo II fez na Bélgica, mas você pode googar. Leopoldo II, Bélgica, vocês vão ver. Imagens horrorosas. É a Europa, o Ocidente é isso. Aí termina, né, a República Democrática do Congo. O Congo se torna independente. Patrice Lumumba. Aí os Estados Unidos e a Bélgica levam a democracia, né, ao Congo. Assassinaram ele, dissolveram o corpo em ácido. Sobrou só um dente de ouro que ele tinha. Tudo que restou dele. Os belgas e os americanos. E agora, a República Democrática do Congo está passando pela mesma coisa, só que pior. Quantos palestinos já foram desvividos pelos israelenses e pelos americanos? 30 mil? 40 mil? 50 mil? Sabe quantos congoleses, desde que os Estados Unidos, a França e a Bélgica eliminaram a vida de Patrice Lumumba, sabe quantos congoleses perderam a vida? Estima-se que entre 25 e 30 milhões de pessoas. Basicamente o mesmo número de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial. Para que isso? Para levar a democracia? Para roubar, cara. Para roubar. Capitalismo é roubo. Roubar o cobre, o ouro, os diamantes e, sobretudo, o cobalto. O cobalto forma uma liga com tantalho, minério chamado coltão.
que é essencial para produzir videogame e celular. E em nome disso, no Ocidente, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, França e Israel, tem levado o caos, a miséria, o genocídio em larga escala na República Democrática do Congo, mas numa escala muito maior do que o que está acontecendo em Gaza, mas muito maior. Nos últimos anos, nesse século, né? Pelo menos 10 milhões de pessoas morreram. Em Gaza foram o quê? 60 mil? Porque as crianças de Gaza, cara, você vê sofrendo, mas essencialmente elas são brancas. Eu não curto o wokeísmo de forma alguma, mas a gente tem que admitir que o sofrimento do branco comove mais. Eu já vi isso acontecer. Normalmente, por causa do El Niño, quando tem inundações terríveis em Santa Catarina, também tem no Maranhão. Santa Catarina é uma mobilização, é o Brasil, é todo mundo, né? Maranhão, eu vejo que não existe. Por quê? Que maranhense é preto, essencialmente. Sabe que tem maranhense branco, óbvio. E claro que tem catarinense preto, previdente. Mas essencialmente catarinense é branco e maranhense é preto. E o sofrimento de gente pobre e de gente preta não comove. Ver os alemãezinhos sofrendo, nossa senhora. O coração das pessoas esgarça. Da mesma forma os palestinos. Não queria ser eu a tocar nesse assunto, não. Mas eles são brancos. Os congoleses não. Isso faz uma diferença abissal. E como acontece nesses casos horríveis, sempre existe a cumplicidade do explorado. Nesse caso, mais escroto do que o Estado israelense é Ruanda. É Ruanda que dá cobertura para tudo de ruim que tem acontecido na República Democrática do Congo. Até esses dias não deve ter. Se encontrava idiota naquela rede dos vídeos curtos, ai, Ruanda, a África que deu certo, Ruanda, não sei o cara, Ruanda é um país que faz o Estado de Israel parecer uma terra de santos. Ruanda é escrota, mas é escrota de uma maneira que vocês não sonham. Ela patrocina o M23. Ela patrocina o genocídio congolês. Ela está levando o caos, a morte e a destruição para a República Democrática do Congo. Ela é cúmplice dos Estados Unidos. Ela é cúmplice do Estado de Israel. Ela é cúmplice do Reino Unido. Ela é cúmplice da França. Sem o Estado de Ruanda e as tropas da ONU, a ONU também tem na República Democrática do Congo o mesmo papel escroto que tem na Palestina. Ela é parte do problema, ela não é a solução. Por isso que recentemente já foi expulsa. Expulsaram as tropas da ONU de lá. Comandado por um brasileiro, claro, né? Alguém se lembra da penúltima vez que um brasileiro comandou tropa da ONU? General Heleno, Haiti? Procura dar uma olhadinha, dá uma gulgada. O nosso exército é incompetente, genocida e assassino em qualquer lugar do mundo que ele esteja. E a ONU, bom, a ONU, né? Nós já falamos sobre a ONU. Mas eu sei que é isso, gente. É claro que eu poderia colocar a imagem, mas eu não sei se vocês querem, eu não sei o que acrescenta. Mas eu vou falar para vocês. É tenso. É muito tenso. Muito tenso de verdade. É uma situação muito pior que a da Palestina. E com uma perspectiva de solução muito mais longe que a da Palestina. Porque o Estado de Israel vai ser derrotado. Em breve, não vai demorar muito não. Agora, quantas vão acabar com Ruanda? Quantas vão acabar com a guerra do Congo? Se enquanto tiver coltão, tá difícil, né? Ou enquanto existir capitalismo, ele existe para roubar. Infelizmente, é isso. Queríamos terminar otimistas, mas não tô a fim de mentir hoje, não.
Até mais, gente.